Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre Duna, foi a minha melhor leitura de janeiro e foi um livro que eu li em leituras coletivas, porque ele é um calhamação e eu não estava muito empolgado, mas junto com o pessoal do grupo eu gostei muito e eu consegui ler muito rápido esse livro. Para quem não sabe, Duna é uma ficção científica escrita em 1965 e ele vai tratar sobre aspectos políticos, econômicos, sociais e, quem sabe, ecológicos. Então, nesse universo de Duna, a gente vive numa espécie de sistema interplanetário, né? Então a gente não vive mais na Terra, a gente está vivendo em outros planetas. E a gente vai acompanhar, então, a história de famílias que moram em alguns planetas, né? Essas famílias nobres, vamos dizer assim, elas são submissas a um imperador, que é uma personagem desse livro. E esse imperador ele vai macomunar junto com uma outra família a queda da família Atreides, que é a família que a gente acompanha, né? Então, Duna tem como personagem principal o jovem Paul Atreides e sua mãe. Eu diria que os dois eles têm o mesmo nível de protagonismo, pelo menos no livro 1. Que é a Lady Jéssica, que é a melhor personagem do livro. Se você não acha, o problema é seu, você está errado. A Jéssica é a melhor personagem desse livro. O Imperador, junto com a família rival, a família Harkonnen, vai arquitetar um jeito de colocar a família Atreides num planeta meio deserto, sabe? A maior riqueza desse planeta é a água, para quem mora lá. E para quem não mora lá, a maior riqueza desse planeta é a especiaria. E o que é a especiaria? Bom, a especiaria é meio que uma droga que prolonga a vida, expande a mente, então ela possibilita fazer viagens interplanetárias, ela possibilita as pessoas verem bem mais, ela possibilita essa mente expansiva que as pessoas conseguem pensar em mais coisas ao mesmo tempo. E ela também propicia algum vício, né? Então as pessoas elas podem ficar viciadas em especiaria. E essa especiaria ela é assim mais cara que o ouro, né? Ela é mais valorosa que o ouro. Então todo mundo fica de olho nessa especiaria. Então essa família vai para esse planeta deserto que não tem água. As pessoas que vivem nesse planeta elas usam umas roupas chamam trajes estiladores e elas meio que reaproveitam a água do próprio corpo, porque não existe água nesse planeta, né? Existe água, na verdade, mas ela é em baixíssima concentração. E a gente tem, então, basicamente, esse cenário. E aí, a família Atreides, que é composta pelo Paul, pela Jéssica e pelo pai do Paul, o Duque Leto, vai sofrer as inferências desse planeta. Então, no primeiro livro na primeira parte do Duna, a gente vai ter a queda da família Atreides, né, até não sobrar nada. Na segunda parte, a gente vai ter... é uma parte bem, assim, antropológica. Então, a gente vai ter a imersão do Paul e da Jéssica nos costumes do povo que vive nesse planeta. E na terceira parte, a gente vai ter o Paul e a Jéssica já envolvidos nessa cultura e, quem sabe, uma vingança dessa família com as demais, né? Então a gente tem um livro que vai tratar sobre vingança, sobretudo sobre vingança, né? Aspectos interessantes. Então, Duna vai tratar sobre esse aspecto ecológico muito importante, que não era discutido nos anos 60, né? A gente tem um começo aí de pensar mais no planeta nos anos 70, se a gente for pensar em movimento hippie e tal. Então, nos anos 60, a gente não tem isso, então ele é um dos precursores nesse debate. A gente vai ter aspectos políticos muito interessantes, então a gente tem esse ouro no meio do deserto, a gente pode associar rapidamente ao petróleo. Então a gente vai ter aí, sei lá, algumas alusões aos soviéticos e aos americanos, disputando para quem vai ter o controle desse ouro que está enterrado na areia. E a gente vai ter também tramas sociais, né? Tramas antropológicas, na figura do povo que vive nesse planeta, que chama Fremen. A gente vai ter
questões relacionadas às sociedades secretas também. Então a gente tem duas sociedades muito importantes, que são as Bene Gesserit, que aos olhos de todo mundo elas são vistas como bruxas, mas como é uma ficção científica, os poderes dela não são sobre-humanos no sentido de serem dados, sabe? Elas desenvolveram isso ao longo do tempo. E a gente tem a outra sociedade que é muito importante, que é a guilda. E ninguém conhece ninguém da guilda. E a guilda, ela tem meio que monopólio das viagens. Então todo mundo paga pra guilda pra fazer o transporte, sei lá, de planeta A pro planeta B. Então a gente tem essa parte de sociedades secretas. E é muito interessante porque a gente vive numa era, né, no ano 10.000, que são discutidas coisas como se tivesse num sistema feudal, né? É um sistema feudal, é um sistema interplanetário, no entanto, a gente não tem figuras de máquinas, né? Porque, inclusive, nos apêndices desse livro a gente vai entender que a gente teve meio que o jihad butleriano. E eles usam jihad, que seria uma guerra religiosa, contra as máquinas, né? Esse jihad butleriano. Então a gente tem que as máquinas foram extintas e a melhor coisa que eles fizeram para eles é: não vamos usar mais máquinas. Então as pessoas elas meio que se desenvolveram para conseguir planejar coisas, né? Então a gente tem a figura, por exemplo, dos mentats, que são os conselheiros reais, conselheiros nobres, ducais, enfim, que eles são treinados para pensar em todas as possibilidades que existem sobre, sei lá, o que vai acontecer daqui a pouco. Nesse sentido também, o personagem principal, o Paul, ele vai ter essa visão presciente, né, que é chamada no livro, que então ele vai conseguir, por exemplo, conseguir identificar todas as linhas prováveis de futuro que podem acontecer daqui para frente, e ele consegue visualizar os futuros, não como uma coisa meio paranormal, mas simplesmente analisando o que ele tem de concreto, né? Isso é muito interessante. Outra coisa é que, assim, esse personagem, ele tem noção de que ele é o protagonista. Então ele vai usar os poderes do protagonista a bel prazer. Outra coisa interessante também sobre essa jornada do herói, na verdade sobre esse livro, é que a gente é meio que jogado nesse universo. Não tem ninguém explicando pra gente, sei lá, quando alguém fala Bene Gesserit, não tem ninguém falando, o que é uma Bene Gesserit? E alguém explicando, as Bene Gesserit são uma sociedade secreta sobre mulheres que aprendem sobre como dominar a voz. Não, a gente não tem isso, a gente é jogado nesse meio e a gente tem que entender e abstrair. Enfim, gente, Duna é um livro que entrega muito mais do que essa minha resenha michuruca. Duna vai tratar sobre muitos, muitos temas. E ele vai tratar sobre, sei lá, até machismo nessa época, né? Uma pena que o autor talvez seja um pouco machista, porque a gente tem, sei lá, 2 personagens mulheres. Enfim, leiam esse livro, Duna vale muito a pena. Vai ter um filme aí no final desse ano, se tudo correr bem. Já foi adiado 2 vezes, mas enfim. E eu acho que vale muito a pena ler Duna. É um livro excepcional e que te prende, sabe? Tem algumas partes meio chatas? Tem. Não vou dizer que não tem umas partes meio Moby Dick, que ele vai descrever como que colhe a especiaria e como que funciona as máquinas que colhem a especiaria, né? Tem partes chatas? Tem, mas no todo o livro é excepcional. É um livro 10 de 10, então se eu tenho uma dica pra vocês é leiam Duna. Enfim, pessoal, deixe seu like aqui embaixo, comente qualquer coisa e até mais. Eu acabei esquecendo de dizer uma coisa muito importante. Esse livro faz parte de uma série de livros, eu acho que tem 12 volumes, mas o Duna 1 em si é um livro que se fecha em si mesmo e eu não sinto necessidade nenhuma de continuar lendo, porque o livro é redondo e é super satisfatório em si mesmo, então não tem necessidade de ler os outros livros da série. Apesar de que Neil Gaiman disse que é bom você ler o 2, que é o Messias de Duna. Eu vou fazer isso, mas sei lá, na próxima década. Tchau!